Eu aposto que, assim como eu, um dia você já pensou isso. Ah, mas é claro que ela come tudo correto. Afinal, ela é nutricionista. Mas hoje eu quero um vídeo mais leve, descontraído, te contando as confissões da Nutri. Tudo aquilo que eu comia de errado e que eu fazia de errado, os meus maus hábitos até chegar até aqui. Seja muito bem-vinda, eu sou Ana Leonor, nutricionista. Esse é o canal Maravilhosamente, feito para você, mulher cristã, que deseja não só sair desse efeito sanfona, emagrecer, mas também se conectar à espiritualidade. Eu quero começar por algo que eu sei que você também provavelmente passou ou ainda passa. Eu era a pessoa que não sabia me controlar mediante alguns tipos de alimentos. Eu comia muito. Minha mãe, inclusive, brincava falando o seguinte: olha, um dia que você casar, tadinho do seu marido, porque vai ter que ser uma feira para você e outra para ele. Para vocês terem noção da quantidade que eu comia. Não era pouco, não. Sério. As minhas refeições normais, assim, almoço, jantar, eu até que comia refeições saudáveis, mas era cada pratada que nem eu acredito. Era tipo assim, 2 conchas de feijão grande, 8, 10 colheres de arroz, facilmente, mais salada, mais a carne, mais fruta depois. Eu até que comia correto, mas eu comia muito. Era muito de verdade. Prato de pedreiro, é assim que fala? Porque era isso que eu comia. Fora isso, eu não tomava água. Especialmente, vou contar uma história aqui do tempo da faculdade. Eu fui bater na emergência porque eu não tomava água. Eu tive uma infecção urinária, mas não foi qualquer infecção urinária. Foi uma infecção urinária de vias altas. Você sabe o que é isso? É quando já está atingindo os rins, ou seja, não era para brincadeira, que eu não tomava água, não tomava mesmo. Com isso, a médica olhou para minha cara e fez: querida, você mora no deserto, por acaso? Você é um cacto, né? Você precisa tomar água. E aí foi daí que eu tomei vergonha na cara e comecei a andar com a garrafinha. Porque na faculdade só tinha aqueles bebedouros, né? Que todo mundo bota a boquinha ali. E aí eu ficava com nojinho e não queria tomar. E aí eu comecei a passar a levar a garrafa, né? E eu enchia naquele outro que tem o caninho, assim, né? E foi aí que eu aprendi a ter o hábito de tomar mais água. Não sendo suficiente, e antes disso, inclusive, eu era a pessoa que comia uma lata de leite condensado toda tarde. Você escutou bem, era todas as tardes. E olha que eu já treinava, viu? Mas era sem vergonha, porque eu vinha da academia, eu e minha mãe. Eu vou mandar esse vídeo para ela. Ô, mãe, confirma aqui embaixo, bota nos comentários. Eu era a pessoa que não só comia uma lata de leite condensado, como eu ainda tacava o Nescau para fazer aquele brigadeiro gostoso, tacava aquela margarina para fazer, ó, bacana, né? Margarina, ó, margarina, leite condensado, o achocolatado, ainda comia umas bolachinhas recheadas, não sendo suficiente, quando a gente voltava da academia de noite, passava pelo aquele mercadinho pequenininho que tem na rua de casa, não é um mercadinho, é tipo um fiteiro, uma quitanda. Ah, fala sério, se na tua rua não tinha isso, você não viveu uma boa infância, senhora. Tinha que ter. Se tinha na sua rua, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber dessas nuances, né, do tempo de adolescente. E aí a gente passava, pegava pipoca, sonho de valsa, e às vezes eu ainda pegava um biscoitinho recheado novamente. Então, assim, tudo isso foi uma construção. O que você vê hoje, não sei se você me acompanha, o meu arroba no Instagram é doutora Ana Leonor, é um perfil novo, tá? Então, vai lá acompanhar, depois que você terminar de assistir esse vídeo, é claro. E aí, tudo isso foi uma construção. Construção essa que culminou, inclusive, na mentoria. Os pilares da minha mentoria em emagrecimento foram os pilares que eu mesma precisei construir na minha vida. Porque só eles que me deram, de fato, essa longevidade numa rotina saudável.
Pilares esses que são alimentação saudável e não restrita, hábitos saudáveis, autoconhecimento alimentar, porque eu tive que entender quais eram os meus gatilhos em relação aos alimentos, e um deles era, ou ainda é, mas pauta para um próximo vídeo, o doce. Mentalidade. E foi com a mentalidade voltada ao emagrecimento, ao estilo de vida saudável, que eu consegui modificar aquilo que antes era difícil para mim. Eu não conseguia ficar sem comer doce. Inclusive, é um outro tópico que eu coloquei aqui, né? Que eu me dizia ser chocolatra. Então, quanto mais eu me repetia isso, mais de fato eu tinha a probabilidade de continuar daquela forma. Por quê? A nossa mentalidade, ela também é produzida por aquilo que a gente fala. Então, eu repetia muito que eu era chocolatra, que eu era chocolatra, que eu não conseguia viver sem doces. Então, quanto mais eu falava, mais eu acreditava. E eu tive que produzir uma nova mentalidade para chegar a hoje e não comer doce na quantidade que eu comia antes. Na verdade, hoje eu como assim, infinitamente menos do que eu comia. Hoje eu não sou mais a pessoa chocolatra, porque o chocolatra ele é dependente, né? Eu gosto sim de doce, eu gosto de chocolate, mas eu realmente não como mais como antes. E muda tanto que até assim a quantidade, o nosso estômago, ele não aceita mais do mesmo jeito, né? E eu vivia cansada, vivia com TPMs assim muito fortes. Quando era o período menstrual, eu passava muito mal, eu tinha diarreia, eu tinha dor de cabeça, eu tinha muitas cólicas, eu tinha sempre alguma espinha interna. Então, não sei se você sabe, mas a nossa pele é um reflexo do nosso intestino. Então, se você quer modular, melhorar a sua pele, tem muita espinha, muita acne, muito oleosa, enfim, tem muitas bolinhas aqui atrás que às vezes é uma sensibilidade ao glúten. Você precisa modificar a sua alimentação. A alimentação realmente é a base de toda a nossa saúde para todas e qualquer área que você quiser modificar. Então, eu vivia muito cansada, eu achava que aquilo ali, nossa, parecia que era até preguiça, sabe? Mas eu era muito jovem para aquilo. Eu deveria ter muita energia. Então, não estava batendo aquilo ali. E, na verdade, era só porque eu comia muito errado. Muito mesmo. Fora isso, eu era pessoa que não me organizava. Esse também é um pilar da mentoria. Organização e planejamento alimentar. Então, como você está vendo, a mentoria, ela foi baseada na minha vivência, né? E na vivência das mulheres que eu comecei a atender. Porque quando eu comecei a atender, eu percebi que as mulheres não precisavam só receber um plano alimentar. Elas precisavam modificar um estilo de vida. Então, eu fui mapeando por que algumas mulheres emagreciam e outras não. E a partir daí eu construí a mentoria maravilhosamente, trabalhando todos esses pilares, porque ficou muito mais fácil de toda mulher conseguir emagrecer, conseguir manter esse peso saudável e ter uma rotina muito mais saudável. Então eu não tinha organização e planejamento, e era muito interessante, porque assim, eu fui para a faculdade, então eu fui morar em outra cidade, eu não tinha mais minha mãe, né, para chegar na porta do portão da casa. Mãe, bota o mel! Quem nunca fez isso também não viveu a infância corretamente, só acho. Brincadeiras à parte, né? Eu que tinha que cozinhar, eu que tinha que limpar, eu que tinha que fazer tudo, né? E aí eu chegava, não tinha nada, com muita fome, imagina, eu super jovem, muita massa magra, porque foi um tempo que eu era bem assim, bem mais musculosa, e a massa magra, ela requer um metabolismo mais acelerado, né? Eu tinha um metabolismo bem mais acelerado, então eu chegava com fome e aí? E eu fazia igual a todo mundo, igual a população ainda faz hoje em dia, né? Ia lá, cozinhava um macarrão qualquer, ou pegava um, sei lá, um rapidez da vida, sabe, assim, um ovo, um pão, qualquer coisa e comia. Era literalmente qualquer coisa. Só que você já notou que esse qualquer coisa não é o mais nutritivo, né? Mas era isso que eu fazia. Por isso que eu tô jogando aqui confissões de uma nutri, porque eu não nasci nutricionista. Então eu tive que passar por diversas coisas também para chegar até hoje. E dou graças a Deus por isso, né? Porque Deus preservou a minha saúde. E eu fiz a minha parte, porque eu fico imaginando assim, caramba, eu era a pessoa que comia uma lata de leite condensado toda tarde. Então, se eu fui capaz de mudar, você também é. Esse vídeo também é para te dar essa esperança e essa certeza, na verdade, não só uma esperança, mas uma certeza de que é possível mudar os hábitos.
E não é tão difícil quanto se imagina. Agora, você precisa dar pequenos passos todos os dias. Você não pode mais ficar subestimando os pequenos passos, porque foi assim que eu fiz, sabe? Eu não subestimei mais. Se eu conseguisse tomar 500 ml de água a mais, estava ótimo. Se eu conseguisse ir treinar naquele dia, estava ótimo. Se eu conseguisse não comer o chocolate naquele dia, já era uma grande somatória. E é assim que você precisa fazer também. Isso foi mudando muito o meu foco, a minha energia, a minha clareza mental. E ali mesmo, né, já foi modificando muitas coisas na minha saúde. Mas não sendo suficiente, né? Eu ainda fazia o quê? Tomava refrigerante. Ah, mas é diet, mas é isso, mas é comidinhas light, zero. Não olhava o ingrediente, achava que estava arrasando. E quando eu comecei a estudar nutrição mesmo, que antes eu já gostava, então eu já era aquela curiosa, aquela interessada sobre a nutrição, mas eu não conseguia praticar tão bem, né? Como você está vendo. Não sendo suficiente, eu ainda comia toda semana, mais o final de semana, besteira, achando que estava super dentro de um equilíbrio. Mas eu não chegava nem ao equilíbrio de ter 80% de uma forma saudável e 20% de qualquer coisa que eu quisesse, né, que não estivesse dentro da nutrição. Isso realmente, assim, não existia, mas eu me dizia que estava dentro de um equilíbrio, até porque eu era mais jovem, eu treinava muito pesado. Então, só por isso que com certeza eu consegui ali equilibrar um pouco da minha saúde e manter um peso razoavelmente saudável. Por que eu falo razoavelmente saudável? Porque eu tinha um bom percentual de gordura, porém, quando eu fui não é afunilando, mas eu fui melhorando, a palavra é essa. Quando eu fui melhorando a minha alimentação, eu fui secando, mas não fui secando de ficar magérrima. Eu fui ficando mais ou menos com o mesmo percentual, mas eu aumentei a minha quantidade de massa magra, né? Modelei mais o meu corpo, então eu era uma falsa magra, além do cansaço, além da pele estragadinha, né? Eu ainda era uma falsa magra. Isso não é legal, porque você se olha e você sabe que ainda falta uma pochetezinha ali, um braço mais cheinho, né? E eu pude experienciar isso quando eu fui realmente modificando cada vez mais a minha alimentação. Eu fui ficando mais sequinha, eu não tinha mais os inchaços de antes, não tinha mais TPM. Hoje em dia ainda é assim. Eu noto que no mês que eu faço mais, de forma mais concreta, mais nutritiva as minhas refeições, o meu período menstrual vem e vai embora e eu quase não sinto nada. E naquele mês que eu dou lá umas derrapadas, né, ainda sinto alguma coisa. Mas você também pode vivenciar isso através do método Maravilhosamente, que é um método desenvolvido a partir desses pilares que eu citei, para que você não só emagreça, mas que você consiga manter-se magra, porque aqui é que são elas, né? Eu tenho certeza que você já passou por efeito sanfona, porque você não conseguiu seguir com aquele peso saudável, porque nunca, de fato, olhou além da alimentação, só pensa assim, o que é que eu como, o que é que eu não como, mas tem os outros pilares que são necessários. Então, eu modifiquei muito a minha alimentação ao longo desses anos, sem ser de uma forma restrita, ainda hoje, de vez em quando eu quero e eu posso comer alguma coisa, eu vou lá, como, enfim. Mas eu tenho uma nova mentalidade, né? Eu tenho um novo metabolismo, eu tenho uma nova forma de olhar para os alimentos. E isso é possível para você também. Só que eu quero fazer agora uma parte 2 desse vídeo. E a parte 2 eu vou contar com a sua colaboração. Sabe aquela coisa que você sempre quis saber se a Nutri faz ou não? Se a Nutri come ou não? Ah, a Nutri faz carne em jejum? A Nutri come o doce hoje ou não? A Nutri toma refrigerante ou não? A Nutri mistura carboidrato? Enfim, aquelas perguntas que você sempre teve vontade de fazer a uma nutricionista. Não são perguntas assim sobre nutrição, tá? Eu quero que você me pergunte o que é que eu faço em relação, né, à nutrição. Ah, porque, por exemplo, eu mantenho o meu peso há mais de, sei lá, 15, 20 anos. Isso, com certeza, eu tenho as minhas estratégias, né? Então, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, Confissões da Nutri, parte 2, mas
respondendo as suas perguntas. Então, comenta aqui embaixo, pergunta aqui embaixo o que você tem vontade de saber. O que é que essa Nutri faz para manter esse peso até hoje, tá bom? Essas e outras perguntas, enfim, que vem à sua cabeça, aquela curiosidade real, que eu vou responder na parte 2 desse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.